Uma menina doente e uma tempestade inesperada mudaram o rumo de 3 vidas. No corredor de um hospital, o passado bateu à porta com força devastadora. Verdades enterradas há décadas vieram à tona, revelando amores interrompidos e decisões manipuladas. E quando tudo parecia prestes a desabar, o inesperado aconteceu. Antes de acompanhar essa história de reencontro e redenção, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos emocionantes. Ainda desenha? Perguntou ela, recordando os cadernos sempre cheios de esboços que ele carregava. Não profissionalmente. Administro a construtora do meu pai agora. Algo no tom dele fez Sofia perceber que não era uma escolha feita por paixão. O velho Augusto Mendes conseguiu o que queria, então. Ela murmurou quase para si mesma. Eduardo a encarou intrigado pela amargura em sua voz. Antes que pudesse perguntar mais, o bip de Sofia tocou. Preciso atender uma emergência. Volto mais tarde, disse ela saindo rapidamente. Na manhã seguinte, Laura estava nitidamente melhor, conversando animadamente com a enfermeira que trazia o café da manhã. Eduardo havia saído para buscar uma troca de roupas em casa. Bom dia, pequena guerreira, saudou Sofia entrando no quarto. Como se sente? Melhor, respondeu Laura animada. Papai foi buscar meu pijama dos unicórnios. Disse que você permitiu que eu ficasse mais um dia. Sofia sorriu, verificando os pulmões da menina. Sim, queremos ter certeza que essa infecção está completamente controlada antes de mandarmos você para casa. Você conhece meu pai? Perguntou Laura abruptamente, com a perspicácia típica das crianças. Sofia hesitou. Por que pergunta isso? Vocês se olham de um jeito diferente. E ontem eu fingi que estava dormindo, mas ouvi vocês conversando. Sofia ajustou o estetoscópio, tentando manter a compostura. Conheci seu pai há muito tempo, quando éramos jovens. Vocês eram namorados? Insistiu Laura, olhos brilhando de curiosidade. Sofia engoliu em seco. Éramos amigos, respondeu diplomaticamente. Agora vamos ver se você consegue respirar fundo para mim? Laura obedeceu, mas não estava disposta a abandonar o assunto. Meu pai nunca sorri para as médicas. Para você, ele sorri. Sofia sentiu o rosto esquentar, agradecendo mentalmente quando a porta se abriu e Eduardo entrou carregando uma pequena mochila. Trouxe seus pertences, princesa, anunciou ele, colocando a bolsa sobre a poltrona. Papai, a doutora Sofia disse que vocês eram amigos, exclamou Laura. Eduardo olhou questionador para Sofia, que deu de ombros como quem diz crianças. É verdade, confirmou ele sentando-se à beira da cama. A doutora Sofia e eu estudamos juntos. E por que vocês pararam de ser amigos? Perguntou Laura. O silêncio pesou no quarto. Sofia fingiu concentração nas anotações do prontuário. Às vezes as pessoas seguem caminhos diferentes, querida, respondeu Eduardo finalmente. Mas isso não significa que deixem de se importar umas com as outras. Sofia ergueu os olhos, encontrando o olhar dele. Por um momento, algo do antigo calor entre eles ressurgiu. Bem, os exames estão ótimos, disse Sofia, quebrando o momento. Se continuar assim, amanhã poderá ir para casa. Não, protestou Laura. Quero ficar mais tempo com a doutora Sofia. Eduardo sorriu embaraçado. Laura, a doutora tem outros pacientes para cuidar. Não podemos monopolizá-la. Mas ela é especial. Você mesmo disse ontem no telefone. Para a vovó que foi como era mesmo, um sinal do destino encontrá-la. Eduardo corou intensamente, enquanto Sofia fingia não ter ouvido, organizando os medicamentos da menina. Crianças e suas imaginações, murmurou Eduardo, mortificado. Sofia permitiu-se um pequeno sorriso. Voltarei mais tarde para ver como está, prometeu dirigindo-se à porta. Doutora Sofia, chamou Laura. O que aconteceu com suas cartas? Sofia parou, confusa. Cartas? Sim, ouvi vocês falando de cartas ontem à noite. Eduardo franziu o senho. Não falamos sobre cartas, querida. Laura deu de ombros. Então foi em outro momento. Alguém falou sobre cartas que nunca foram entregues. Um arrepio percorreu a espinha de Sofia. Ela olhou para Eduardo, que parecia igualmente perturbado. Deve ter sonhado, pequena, disse Sofia, forçando um tom leve. A febre às vezes provoca sonhos estranhos, mas enquanto saía do quarto,
Sofia não conseguia afastar a sensação de que o comentário inocente de Laura havia tocado em algo importante. À tarde, quando Sofia retornou para a nova avaliação, encontrou Laura dormindo e Eduardo na varanda do quarto ao telefone. Pela expressão tensa, a conversa não era agradável. Mãe, já expliquei que precisamos ficar mais um dia. A doutora Albuquerque foi clara sobre isso, dizia ele frustrado. Não precisa vir até aqui. Laura está bem assistida. Ele percebeu a presença de Sofia e encerrou a ligação rapidamente. Desculpe por isso, murmurou. Naquela noite chuvosa, um viúvo carregava nos braços a filha febril em busca de socorro. Com a tempestade cortando as ruas, a clínica mais próxima parecia a única opção, e foi ali, ao atravessar as portas de emergência, que seu mundo parou. Diante dele, com o jaleco ainda úmido da pressa, estava a mulher que jamais esquecera. O primeiro amor, aquele que havia desaparecido sem explicações 2 décadas antes. Por favor, minha filha. As palavras engasgaram na garganta de Eduardo Mendes quando seus olhos encontraram os dela. A médica Sofia Albuquerque congelou. 20 anos se passaram, mas o reconhecimento foi instantâneo. Como em câmera lenta, seus olhos desviaram do homem ensopado para a menina trêmula em seus braços. Por aqui. Sofia finalmente conseguiu dizer, mantendo o profissionalismo que anos de medicina lhe ensinaram. Rápido. Eduardo seguiu-a pelo corredor branco, sentindo o peso da filha de 9 anos aumentar à medida que ela tremia. Ela está com febre há 2 dias. Hoje começou a tossir muito e está com dificuldade para respirar, explicou ele, colocando Laura na maca do consultório de emergência. Sofia examinou a menina com gestos precisos, mas Eduardo notou o leve tremor em suas mãos. A pequena, Laura, apesar da febre, observava curiosa a médica. Pneumonia, diagnosticou Sofia após ouvir o pulmão da menina. Precisamos iniciar antibióticos imediatamente e mantê-la em observação esta noite. Eduardo assentiu, incapaz de desviar o olhar do rosto da médica, procurando nele vestígios da jovem de 18 anos que um dia prometera esperá-lo para sempre. Você é bonita, murmurou Laura entre acessos de tosse, dirigindo-se à médica. Parece uma princesa de jaleco. Sofia sorriu, genuinamente tocada. E você é uma guerreira muito corajosa, respondeu verificando a saturação de oxigênio. Vamos cuidar de você, prometo. Enquanto uma enfermeira preparava a medicação, Sofia preencheu formulários, evitando olhar diretamente para Eduardo. Mendes, ainda é seu sobrenome. Ela comentou, fingindo concentração, nos papéis. E você ainda é Albuquerque, respondeu ele, notando a ausência de aliança em sua mão esquerda. O silêncio que se seguiu era denso de perguntas não formuladas. Dr. Ricardo vai assumir o caso, Sofia anunciou abruptamente. Sou apenas a plantonista da emergência. Eduardo sentiu uma pontada de decepção. Claro, obrigado pelo atendimento. Não quero outro médico, protestou Laura, agarrando a manga do jaleco de Sofia. Quero você. Você tem olhos gentis. Sofia hesitou, dividida entre o protocolo e algo mais profundo que não compreendia completamente. Acho que posso acompanhar o caso, cedeu por fim. Ficarei de olho em você esta noite, combinado? A noite se estendeu longa no hospital. Eduardo, sentado ao lado da cama onde Laura finalmente dormia sob efeito dos medicamentos, observava Sofia através da janela do quarto, conferindo prontuários na estação de enfermagem. Às 3 da manhã, quando ela entrou para verificar os sinais vitais da menina, encontrou-o desperto. Você deveria tentar dormir um pouco, sugeriu Sofia, ajustando o gotejamento do soro. Não consigo, respondeu Eduardo. Não, só por Laura, mas deixou a frase incompleta. Sofia checou a temperatura da menina, satisfeita ao notar que a febre tinha cedido. Ela está respondendo bem ao tratamento, comentou o profissional. Você sumiu, Eduardo disse. De repente, num sussurro. Um dia estávamos planejando nosso futuro e no outro você simplesmente desapareceu. Sofia enrijeceu, seus olhos fixos no monitor cardíaco. Não foi bem assim. Como foi então? Insistiu ele, mantendo a voz baixa para não acordar a filha.
Este não é o momento, Eduardo. Sua filha precisa de cuidados médicos, não de um drama do passado. Eduardo assentiu, envergonhado. Você tem razão. Desculpe. Sofia suspirou, finalmente olhando-o nos olhos. Sua esposa... Começou hesitante. Clarice partiu há 3 anos, respondeu ele, a dor ainda presente em sua voz. Complicações durante uma cirurgia. Sofia murmurou palavras de condolência, genuinamente sentida. Laura se parece com você, comentou mudando de assunto. Os mesmos olhos observadores. Eduardo sorriu levemente. É o que todos dizem. Mas a personalidade teimosa, essa veio da mãe. Um silêncio mais confortável se estabeleceu entre eles. Sofia checou os demais equipamentos e fez algumas anotações. Você sempre quis ser médica, lembrou Eduardo. Conseguiu realizar seu sonho. E você? Minha mãe tem opiniões fortes sobre tudo. Dona Eunice sempre foi determinada, comentou Sofia, lembrando-se da austera senhora que nunca escondera a desaprovação pelo namoro do filho com a menina sem berço. Algumas coisas nunca mudam, respondeu Eduardo com um suspiro. Desde que Clarice partiu, ela praticamente se mudou para nossa casa, decidida a preservar a estabilidade de Laura. Sofia assentiu, compreensiva. Deve ser difícil equilibrar tudo. Às vezes sinto que estou sufocando, confessou ele passando a mão pelos cabelos. Entre a construtora, as expectativas da minha mãe e tentar ser um bom pai para Laura, não sobra muito de mim. O comentário tocou Sofia profundamente. Era o mesmo Eduardo de sempre, sensível, honesto, um pouco perdido entre seus sonhos e as expectativas alheias. E seus desenhos? Perguntou ela. Ainda faz aqueles esboços maravilhosos? Eduardo sorriu, surpreso por ela lembrar. Às vezes, escondido no escritório como um adolescente fumando às escondidas. Sofia riu imaginando a cena. Você tinha tanto talento, Eduardo. Lembro-me daquele desenho que fez de nós dois no Parque Ibirapuera, com o pôr do sol refletindo no lago, completou ele. Você guardou aquele desenho? Sofia hesitou. A verdade era que não apenas guardara, mas o mantinha emoldurado em sua casa, protegido dos olhares curiosos. Por um tempo, mentiu. Você sabe como é, mudanças, a vida acontecendo. Eduardo assentiu, uma sombra de decepção cruzando seu rosto. Claro, 20 anos é muito tempo. É muito tempo, concordou Sofia, sentindo o peso dos anos perdidos entre eles. Laura se mexeu na cama, despertando. Sofia aproveitou a oportunidade para voltar ao papel de médica, verificando os sinais vitais da menina e evitando assim a intensidade do momento anterior. Eu tive um sonho tão bonito, comentou Laura, ainda sonolenta. Sonhei que estávamos todos juntos num parque e você estava desenhando, papai. Eduardo e Sofia trocaram olhares surpresos. Foi só um sonho, querida, disse Eduardo, acariciando os cabelos da filha. Mas parecia tão real, insistiu Laura. A doutora Sofia estava lá também e havia um lago com patos. Era quase como uma memória, sabe? Como se tivesse realmente acontecido. Sofia sentiu um calafrio. A descrição correspondia exatamente ao dia em que Eduardo fizera o desenho que ela ainda guardava, um dia que ocorrera 2 décadas antes do nascimento de Laura. A febre provoca sonhos vívidos, explicou Sofia, científica. E talvez seu pai tenha mencionado esse parque alguma vez. Nunca mencionei, murmurou Eduardo, parecendo tão desconcertado quanto ela. O momento foi interrompido quando a porta se abriu abruptamente, dando passagem a uma senhora elegante e austera. Finalmente encontrei este quarto, anunciou Eunice Mendes carregando uma cesta de frutas. Estes hospitais são verdadeiros labirintos. Sofia sentiu o estômago afundar ao reconhecer a matriarca da família Mendes, a mulher que, há 20 anos, havia deixado claro que Sofia nunca seria boa o suficiente para seu filho. Os olhos de Eunice pousaram em Sofia, e por um instante ficaram vazios de reconhecimento. Então, lentamente, alargaram-se em choque e desagrado. Você, exclamou, quase deixando a cesta cair. O que faz aqui? Sofia manteve a compostura. Profissional. Boa tarde, senhora Mendes. Sou a médica responsável pelo caso de Laura. Naquela noite chuvosa, um viúvo carregava nos braços a filha febril em busca de socorro.
Com a tempestade cortando as ruas, a clínica mais próxima parecia a única opção, e foi ali, ao atravessar as portas de emergência, que seu mundo parou. Diante dele, com o jaleco ainda úmido da pressa, estava a mulher que jamais esquecera. O primeiro amor, aquele que havia desaparecido sem explicações 2 décadas antes. Por favor, minha filha. As palavras engasgaram na garganta de Eduardo Mendes quando seus olhos encontraram os dela. A médica Sofia Albuquerque congelou. 20 anos se passaram, mas o reconhecimento foi instantâneo. Como em câmera lenta, seus olhos desviaram do homem ensopado para a menina trêmula em seus braços. Por aqui, Sofia finalmente conseguiu dizer, mantendo o profissionalismo que anos de medicina lhe ensinaram. Rápido. Eduardo seguiu-a pelo corredor branco, sentindo o peso da filha de 9 anos aumentar à medida que ela tremia. Ela está com febre há 2 dias. Sim, queremos ter certeza que essa infecção está completamente controlada antes de mandarmos você para casa. Você conhece meu pai? Perguntou Laura abruptamente, com a perspicácia típica das crianças. Sofia hesitou. Por que pergunta isso? Vocês se olham de um jeito diferente. E ontem eu fingi que estava dormindo, mas ouvi vocês conversando. Sofia ajustou o estetoscópio, tentando manter a compostura. Conheci seu pai há muito tempo, quando éramos jovens. Vocês eram namorados? Insistiu Laura, olhos brilhando de curiosidade. Sofia engoliu em seco. Éramos amigos, respondeu diplomaticamente. Agora vamos ver se você consegue respirar fundo para mim? Laura obedeceu, mas não estava disposta a abandonar o assunto. Meu pai nunca sorri para as médicas. Para você, ele sorri. Sofia sentiu o rosto esquentar, agradecendo mentalmente, quando a porta se abriu e Eduardo entrou, carregando uma pequena mochila. Trouxe seus pertences, princesa, anunciou ele colocando a bolsa sobre a poltrona. Papai, a doutora Sofia disse que vocês eram amigos, exclamou Laura. Eduardo olhou questionador para Sofia, que deu de ombros, como quem diz crianças. É verdade, confirmou ele sentando-se à beira da cama. A doutora Sofia e eu estudamos juntos. E por que vocês pararam de ser amigos? Perguntou Laura. O silêncio pesou no quarto. Sofia fingiu concentração nas anotações do prontuário. Às vezes as pessoas seguem caminhos diferentes, querida, respondeu Eduardo finalmente. Mas isso não significa que deixem de se importar umas com as outras. Sofia ergueu os olhos, encontrando o olhar dele. Por um momento, algo do antigo calor entre eles ressurgiu. Bem, os exames estão ótimos, disse Sofia, quebrando o momento. Se continuar assim, amanhã poderá ir para casa. Não, protestou Laura. Quero ficar mais tempo com a doutora Sofia. Eduardo sorriu embaraçado. Laura, a doutora tem outros pacientes para cuidar. Não podemos monopolizá-la. Mas ela é especial. Você mesmo disse ontem no telefone para a vovó que foi como era mesmo? Um sinal do destino encontrá-la. Eduardo corou intensamente, enquanto Sofia fingia não ter ouvido, organizando os medicamentos da menina. Crianças e suas imaginações, murmurou Eduardo mortificado. Sofia permitiu-se um pequeno sorriso. Voltarei mais tarde para ver como está, prometeu dirigindo-se à porta. Doutora Sofia, chamou Laura. O que aconteceu com suas cartas? Sofia parou confusa. Cartas? Sim, ouvi vocês falando de cartas ontem à noite. Eduardo franziu o senho. Não falamos sobre cartas, querida. Laura deu de ombros. Então foi em outro momento. Alguém falou sobre cartas que nunca foram entregues. Um arrepio percorreu a espinha de Sofia. Ela olhou para Eduardo, que parecia igualmente perturbado. Deve ter sonhado, pequena, disse Sofia, forçando um tom leve. A febre às vezes provoca sonhos estranhos, mas enquanto saía do quarto, Sofia não conseguia afastar a sensação de que o comentário inocente de Laura havia tocado em algo importante. À tarde, quando Sofia retornou para a nova avaliação, encontrou Laura dormindo e Eduardo na varanda do quarto, ao telefone. Pela expressão tensa, a conversa não era agradável. Mãe, já expliquei que precisamos ficar mais um dia. A doutora Albuquerque foi clara sobre isso, dizia ele, frustrado. Não precisa vir até aqui. Laura está bem assistida.
Ele percebeu a presença de Sofia e encerrou a ligação rapidamente. Desculpe por isso, murmurou. Minha mãe tem opiniões fortes sobre tudo. Dona Eunice sempre foi determinada, comentou Sofia, lembrando-se da austera senhora que nunca escondera a desaprovação pelo namoro do filho com a menina sem berço. Algumas coisas nunca mudam, respondeu Eduardo com um suspiro. Desde que Clarice partiu, ela praticamente se mudou para nossa casa, decidida a preservar a estabilidade de Laura. Sofia assentiu, compreensiva. Deve ser difícil equilibrar tudo. Às vezes sinto que estou sufocando, confessou ele, passando a mão pelos cabelos. Entre a construtora, as expectativas da minha mãe e tentar ser um bom pai para Laura, não sobra muito de mim. O comentário tocou Sofia profundamente. Era o mesmo Eduardo de sempre, sensível, honesto, um pouco perdido entre seus sonhos e as expectativas alheias. E seus desenhos? Perguntou ela. Ainda faz aqueles esboços maravilhosos? Eduardo sorriu, surpreso por ela lembrar. Às vezes. Hoje começou a tossir muito e está com dificuldade para respirar, explicou ele, colocando Laura na maca do consultório de emergência. Sofia examinou a menina com gestos precisos, mas Eduardo notou o leve tremor em suas mãos. A pequena, Laura, apesar da febre, observava curiosa a médica. Pneumonia, diagnosticou Sofia após ouvir o pulmão da menina. Precisamos iniciar antibióticos imediatamente e mantê-la em observação esta noite. Eduardo assentiu, incapaz de desviar o olhar do rosto da médica, procurando nele vestígios da jovem de 18 anos que um dia prometera esperá-lo para sempre. Você é bonita, murmurou Laura entre acessos de tosse, dirigindo-se à médica. Parece uma princesa de jaleco. Sofia sorriu, genuinamente tocada. E você é uma guerreira muito corajosa, respondeu verificando a saturação de oxigênio. Vamos cuidar de você, prometo. Enquanto uma enfermeira preparava a medicação, Sofia preencheu formulários, evitando olhar diretamente para Eduardo. Mendes. Ainda é seu sobrenome, ela comentou, fingindo concentração. Nos papéis. E você ainda é Albuquerque, respondeu ele, notando a ausência de aliança em sua mão esquerda. O silêncio que se seguiu era denso de perguntas não formuladas. Dr. Ricardo vai assumir o caso. Sofia anunciou abruptamente. Sou apenas a plantonista da emergência. Eduardo sentiu uma pontada de decepção. Claro, obrigado pelo atendimento. Não quero outro médico, protestou Laura, agarrando a manga do jaleco de Sofia. Quero você. Você tem olhos gentis. Sofia hesitou, dividida entre o protocolo e algo mais profundo que não compreendia completamente. Acho que posso acompanhar o caso, cedeu por fim. Ficarei de olho em você esta noite, combinado? A noite se estendeu longa no hospital. Eduardo, sentado ao lado da cama onde Laura finalmente dormia, sob efeito dos medicamentos, observava Sofia através da janela do quarto, conferindo prontuários na estação de enfermagem. Às 3 da manhã, quando ela entrou para verificar os sinais vitais da menina, encontrou-o desperto. Você deveria tentar dormir um pouco, sugeriu Sofia, ajustando o gotejamento do soro. Não consigo, respondeu Eduardo. Não, só por Laura, mas... Deixou a frase incompleta. Sofia checou a temperatura da menina, satisfeita ao notar que a febre tinha cedido. Ela está respondendo bem ao tratamento, comentou o profissional. Você sumiu, Eduardo disse. De repente, num sussurro. Um dia estávamos planejando nosso futuro e no outro você simplesmente desapareceu. Sofia enrijeceu, seus olhos fixos no monitor cardíaco. Não foi bem assim. Como foi então? Insistiu ele, mantendo a voz baixa para não acordar a filha. Este não é o momento, Eduardo. Sua filha precisa de cuidados médicos, não de um drama do passado. Eduardo assentiu, envergonhado. Você tem razão. Desculpe. Sofia suspirou, finalmente olhando-o nos olhos. Sua esposa, começou hesitante. Clarice partiu há 3 anos, respondeu ele, a dor ainda presente em sua voz. Complicações durante uma cirurgia. Sofia murmurou palavras de condolência, genuinamente sentida.
Laura se parece com você, comentou mudando de assunto. Os mesmos olhos observadores. Eduardo sorriu levemente. É o que todos dizem, mas a personalidade teimosa. Essa veio da mãe. Um silêncio mais confortável se estabeleceu entre eles. Sofia checou os demais equipamentos e fez algumas anotações. Você sempre quis ser médica, lembrou Eduardo. Conseguiu realizar seu sonho. E você ainda desenha? Perguntou ela, recordando os cadernos sempre cheios de esboços que ele carregava. Não profissionalmente. Administro a construtora do meu pai agora. Algo no tom dele fez Sofia perceber que não era uma escolha feita por paixão. O velho Augusto Mendes conseguiu o que queria então. Ela murmurou, quase para si mesma. Eduardo a encarou, intrigado pela amargura em sua voz. Antes que pudesse perguntar mais, o bip de Sofia tocou. Preciso atender uma emergência. Volto mais tarde, disse ela, saindo rapidamente. Na manhã seguinte, Laura estava nitidamente melhor, conversando animadamente com a enfermeira que trazia o café da manhã. Eduardo havia saído para buscar uma troca de roupas em casa. Bom dia, pequena guerreira, saudou Sofia, entrando no quarto. Como se sente? Melhor, respondeu Laura animada. Papai foi buscar meu pijama dos unicórnios. Disse que você permitiu que eu ficasse mais um dia. Sofia sorriu, verificando os pulmões da menina. Capta cada tensão, cada olhar. Ele sorriu levemente. Sabia que ela perguntou sobre você 3 vezes hoje? Sofia sentiu o rosto esquentar. É apenas a admiração típica que crianças desenvolvem por seus médicos. Não, é mais que isso, contradisse Eduardo. Ela disse que você a faz sentir segura e que... Ele hesitou. Que você me faz sorrir de verdade. Os olhos dele se encontraram sobre a mesa e por um momento 20 anos desapareceram. Precisamos ser cuidadosos, Eduardo, por Laura. Concordo, mas também precisamos ser honestos. Ele estendeu a mão, tocando levemente a dela. 20 anos atrás, deixamos que mentiras nos separassem. Não cometeremos o mesmo erro. No dia seguinte, Sofia estava no meio de uma consulta quando recebeu uma mensagem de Eduardo. Confronto inevitável. Minha mãe descobriu sobre a procuração. Laura está comigo no escritório. Podemos passar aí mais tarde? Sofia respondeu, afirmativamente, preocupada com o tom da mensagem. Às 16 horas, Eduardo e Laura apareceram no hospital. A menina correu para abraçar Sofia assim que a viu, enquanto Eduardo permanecia à porta, visivelmente tenso. Vovó gritou muito, confidenciou Laura enquanto Sofia a conduzia à sua sala. Disse que papai é ingrato e que você está manipulando todo mundo. Sofia trocou um olhar preocupado com Eduardo, que apenas balançou a cabeça, indicando que conversariam depois. Laura, que tal ir com a enfermeira Marina tomar um chocolate quente, enquanto converso com seu pai? Sugeriu Sofia. A menina assentiu, ainda agitada. Quando ficaram a sós, Eduardo desabou na cadeira. Foi pior do que imaginei. O que aconteceu exatamente? Confrontei minha mãe sobre Londres. Ela negou no início, mas quando mencionei a revogação da procuração, ele fechou os olhos por um momento. Nunca a vi tão furiosa. Ela admitiu que estava organizando uma temporada educativa para Laura na Inglaterra. Quando deixei claro que isso não aconteceria, ela me acusou de arruinar o futuro da minha filha. E então? Ela disse que você havia retornado para terminar de destruir nossa família. Que 20 anos atrás teve que intervir porque você planejava me afastar dos negócios familiares. Sofia sentiu o sangue ferver. Isso é absurdo. Eu tinha 18 anos e só pensava em fazer medicina. Eu sei, acalmou-a Eduardo. Mas para minha mãe, você sempre foi uma ameaça ao plano que ela traçou para mim. Sofia respirou fundo, tentando manter a calma. O que acontece agora? Pedi que ela deixasse nossa casa até segunda-feira. Preciso desse espaço para conversar adequadamente com Laura e reorganizar nossas vidas. O silêncio que se seguiu estava carregado de implicações. E quanto a nós? Perguntou Sofia finalmente. Eduardo a olhou intensamente. Ainda. Quero aquele jantar na quinta-feira. Mais do que nunca. Mas entenderei se você preferir manter distância deste caos familiar. Sofia hesitou. A situação era complexa, envolvendo não apenas sentimentos ressurgidos, mas uma criança vulnerável.
E uma família em crise. Não vou desistir, decidiu finalmente. Nem de você, nem de Laura. O alívio no rosto de Eduardo era quase palpável. Obrigado, murmurou ele, segurando a mão dela. Quando Laura retornou, trazia 2 copos de chocolate quente. Trouxe para vocês também, anunciou orgulhosa. A enfermeira Marina disse que adultos também precisam de chocolate quando estão tristes. Eduardo sorriu, abraçando a filha. Você é incrível, sabia? A menina olhou de um para o outro, subitamente séria. Vocês vão namorar agora? Sofia engasgou com o chocolate, enquanto Eduardo parecia momentaneamente sem palavras. Por que pergunta isso, querida? Conseguiu dizer Sofia finalmente. Porque vocês se olham como nos filmes. E porque seria legal. Laura deu de ombros. A vovó disse que você quer roubar meu pai, mas não faz sentido. Não se rouba pessoas. Eduardo abraçou a filha mais forte. Ninguém vai roubar ninguém, princesa. As pessoas escolhem ficar juntas porque querem, não porque são forçadas. Como você e a doutora Sofia, Eduardo trocou um olhar com Sofia por cima da cabeça da menina. Estamos redescobrindo nossa amizade, Laura. É um passo de cada vez, entende? A menina assentiu, aparentemente satisfeita com a explicação. Na quinta-feira, conforme combinado, Sofia encontrou Eduardo em um restaurante discreto na zona oeste da cidade. Ele já a esperava, elegante em um terno azul marinho, sem gravata. Você está linda, comentou ele quando ela se sentou, escondido no escritório, como um adolescente fumando às escondidas. Sofia riu, imaginando a cena. Você tinha tanto talento, Eduardo. Lembro-me daquele desenho que fez de nós dois no Parque Ibirapuera, com o pôr do sol refletindo. No lago, completou ele. Você guardou aquele desenho? Sofia hesitou. A verdade era que não apenas guardara, mas o mantinha emoldurado em sua casa, protegido dos olhares curiosos. Por um tempo, mentiu. Você sabe como é, mudanças, a vida acontecendo. Eduardo assentiu, uma sombra de decepção cruzando seu rosto. Claro, 20 anos é muito tempo. É muito tempo, concordou Sofia, sentindo o peso dos anos perdidos entre eles. Laura se mexeu na cama, despertando. Sofia aproveitou a oportunidade para voltar ao papel de médica, verificando os sinais vitais da menina e evitando assim a intensidade do momento anterior. Eu tive um sonho tão bonito, comentou Laura, ainda sonolenta. Sonhei que estávamos todos juntos num parque e você estava desenhando, papai. Eduardo e Sofia trocaram olhares surpresos. Foi só um sonho, querida, disse Eduardo, acariciando os cabelos da filha. Mas parecia tão real, insistiu Laura. A doutora Sofia estava lá também, e havia um lago com patos. Era quase como uma memória, sabe? Como se tivesse realmente acontecido. Sofia sentiu um calafrio. A descrição correspondia exatamente ao dia em que Eduardo fizera o desenho que ela ainda guardava. Um dia que ocorrera 2 décadas antes do nascimento de Laura. A febre provoca sonhos vívidos, explicou Sofia, científica. E talvez seu pai tenha mencionado esse parque alguma vez. Nunca mencionei, murmurou Eduardo, parecendo tão desconcertado quanto ela. O momento foi interrompido quando a porta se abriu abruptamente, dando passagem a uma senhora elegante e austera. Finalmente encontrei este quarto, anunciou Eunice Mendes, carregando uma cesta de frutas. Estes hospitais são verdadeiros labirintos. Sofia sentiu o estômago afundar ao reconhecer a matriarca da família Mendes, a mulher que, há 20 anos, havia deixado claro que Sofia nunca seria boa o suficiente para seu filho. Os olhos de Eunice pousaram em Sofia, e por um instante ficaram vazios de reconhecimento. Então, lentamente, alargaram-se em choque e desagrado. Você! Exclamou, quase deixando a cesta cair. O que faz aqui? Sofia manteve a compostura profissional. Boa tarde, senhora Mendes. Sou a médica responsável pelo caso de Laura. O telefone de Sofia tocou às 19h42. O nome de Eduardo piscou na tela. O que aconteceu com Laura? Perguntou ele assim que ela atendeu a voz tensa. Ela me ligou hoje à tarde, explicou Sofia rapidamente. Eduardo, sua mãe está planejando levá-los para Londres. Laura ouviu uma conversa sobre passagens para a semana que vem.
Um silêncio pesado seguiu-se à revelação. Impossível, respondeu ele finalmente. Não tenho conhecimento de viagem alguma. É exatamente esse o ponto. Sua mãe está agindo às suas costas, como fez no passado. Sofia ouviu-o respirar fundo. Estou saindo da construtora agora. Precisamos conversar pessoalmente. Pode me encontrar? 1 hora depois estavam sentados em um café discreto próximo ao hospital. Eduardo parecia exausto e visivelmente perturbado. Liguei para casa antes de vir, contou ele. Laura disse que minha mãe passou a tarde toda ao telefone falando em inglês. Quando questionada, afirmou estar organizando uma surpresa especial para nós. Sofia bebericou seu café preocupada. O que pretende fazer? Confrontá-la, obviamente, mas preciso ser estratégico. Minha mãe é habilidosa em distorcer situações. Como fez conosco, observou Sofia. Eduardo assentiu, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração que Sofia lembrava bem. O mais preocupante é que ela tem procuração para agir em meu nome, em diversos assuntos. Foi necessário quando Clarice adoeceu. Ele hesitou. Nunca revogamos esses poderes. Isso significa que tecnicamente ela poderia viajar com Laura sem minha presença imediata, sim. Sofia sentiu um arrepio. Eduardo, você precisa agir rápido. Vou revogar a procuração amanhã mesmo, afirmou ele. E estabelecer limites claros. É hora de assumir completamente o controle da minha vida. Houve uma pausa enquanto ambos absorviam a gravidade da situação. Como está Laura? Perguntou Sofia, preocupada. Este tipo de tensão familiar pode afetá-la. Ela é forte, mas perceptiva demais para seu próprio bem. Obrigada, respondeu subitamente tímida. Como estão as coisas com Laura? Surpreendentemente bem. Ela é adaptável. Está aliviada que não vamos mais para Londres. E sua mãe? A expressão de Eduardo endureceu. Mudou-se para o apartamento dela, nos Jardins. Ainda não está falando comigo, mas mandou presentes caros para Laura. Tentando conquistá-la, observou Sofia. Exatamente. Eduardo suspirou. Mas estamos aqui para falar de nós, não dos dramas familiares Mendes. O jantar transcorreu agradavelmente, com histórias dos 20 anos separados. Sofia contou sobre a residência médica difícil, os anos na França, especializando-se em pediatria. O retorno ao Brasil para dirigir o departamento pediátrico. Eduardo falou sobre a construtora, como gradualmente transformara o negócio do pai em uma empresa mais sustentável e socialmente responsável, e sobre os anos com Clarice. Ela era uma boa pessoa, contou ele. Inteligente, gentil, foi uma excelente mãe para Laura. Como... Sofia hesitou. Como foi que ela partiu? Eduardo respirou fundo. Aneurisma durante uma cirurgia de vesícula. Foi rápido e inesperado. Ninguém poderia ter previsto. Sinto muito, disse Sofia sinceramente. Tivemos anos bons juntos, refletiu Eduardo. Não era uma paixão avassaladora, mas construímos algo sólido. Respeitávamos um ao outro. E a ausência? Como lidou com isso? Eduardo contemplou seu vinho antes de responder. Foi difícil, especialmente por Laura. Ela tinha apenas 6 anos. Minha mãe se mudou para nossa casa temporariamente e, bem, 3 anos depois, ainda estava lá. Assumindo o controle, completou Sofia. Como sempre. Eduardo ergueu os olhos para ela. Mas chega de falar do passado. Quero saber sobre o presente, sobre nós. Sofia sentiu o coração acelerar. É complicado, Eduardo. Temos vidas estabelecidas, responsabilidades. E a Laura... Laura que adora você, interrompeu ele suavemente, que desde ontem tem desenhado nossa nova família. O quê? Sofia arregalou os olhos. Eduardo sorriu, tirando o celular do bolso e mostrando a foto de um desenho infantil. 3 figuras de mãos dadas, um homem, uma mulher de jaleco e uma menina entre eles. Sérgio, murmurou Sofia, emocionada e preocupada ao mesmo tempo. Ela está criando expectativas, ou apenas expressando o seu desejo. Eduardo guardou o telefone. Sofia, não estou propondo casamento ou mudança radical. Estou sugerindo que nos demos uma chance de descobrir o que podemos ser um para o outro agora. E se não der certo? Laura ficará devastada. E se der certo? Contrapôs ele.
Temos o direito de tentar ser felizes, não acha? Sofia não conseguiu argumentar contra isso. Nas semanas seguintes, eles estabeleceram uma rotina cautelosa. Jantares, passeios ocasionais com Laura, conversas longas ao telefone. A menina florescia visivelmente na presença de Sofia, frequentemente fazendo perguntas sobre medicina e demonstrando interesse pela profissão. Acho que criei um monstrinho, brincou Sofia, após uma tarde em que Laura insistira em examinar todos os seus ursos de pelúcia em busca de sintomas preocupantes. Eduardo observava as duas com evidente satisfação. Ela nunca foi tão animada com nada antes. A relação entre eles também evoluía, lentamente redescobrindo a conexão que os unira na juventude, agora temperada pela maturidade e experiências de vida. Um mês após o reencontro no hospital, Eduardo convidou Sofia para um almoço em sua casa num domingo. Laura estava animadíssima, tendo planejado o cardápio e decorado a mesa com flores colhidas do jardim. Papai cozinhou tudo, anunciou, orgulhosa. Ele praticou a semana inteira. Sofia sorriu, tocada pelo esforço. O almoço foi agradável, com Laura dominando a conversa, contando sobre a escola e seus novos interesses médicos. Após a sobremesa, a menina sugeriu que mostrassem a Sofia a surpresa. Que surpresa? Perguntou Sofia, intrigada. Eduardo parecia nervoso, mas assentiu para a filha. Mostre a ela, princesa. Laura pegou Sofia pela mão, conduzindo-a ao escritório de Eduardo. Lá, sobre a mesa, havia um grande quadro coberto por um pano. Papai trabalhou nisso todas as noites, revelou Laura, excitada. Ele não desenha para ninguém há anos, só para mim às vezes. Mas fez isso para você. Com um floreio, a menina removeu o pano, revelando uma pintura a óleo esquisita. O mesmo lago do Parque Ibirapuera de 20 anos atrás, mas agora com 3 silhuetas sentadas à margem. Um homem, uma mulher e uma criança. Sofia sentiu as lágrimas aflorarem. Eduardo, isso é o passado que perdemos e o futuro que podemos construir, completou ele, aproximando-se. Se você quiser. Sofia olhou da pintura para ele, e depois para Laura, que observava a cena com olhos esperançosos. Eu quero, respondeu, a voz embargada. Mais do que tudo. Enquanto Laura comemorava, pulando de alegria, Eduardo se aproximou, abraçando Sofia. Não será fácil, murmurou ele. Minha mãe, as adaptações, construir uma nova dinâmica. Nada que valha a pena é fácil, respondeu Sofia, encostando a cabeça no ombro dele. Mas estamos dispostos a tentar. Laura se juntou ao abraço, criando um círculo perfeito. Era apenas o começo de uma jornada incerta, mas pela primeira vez em 20 anos, tanto Sofia quanto Eduardo sentiam que estavam exatamente onde deveriam estar. A notícia correu mais rápido do que Sofia havia previsto. Uma foto deles 3 no parque, tirada por uma colega do hospital, circulou rapidamente entre os funcionários. Dentro de uma semana, não havia um médico ou enfermeira que não soubesse sobre o relacionamento entre a respeitada chefe da pediatria e o viúvo Eduardo Mendes. As reações variavam do apoio caloroso à curiosidade mal disfarçada. Em sua maioria, os colegas pareciam genuinamente felizes por Sofia, que sempre mantivera sua vida pessoal tão reservada quanto possível. Nunca te vi sorrir tanto quanto neste último mês, comentou Marina, sua enfermeira de confiança, enquanto organizavam prontuários. Sofia não pôde negar. É estranho como a vida dá voltas. Encontrá-lo novamente depois de tanto tempo, e a filha dele parece adorável. Vocês parecem uma família. A palavra família provocou em Sofia um misto de alegria e apreensão. Estavam construindo algo, sem dúvida, mas a sombra de Eunice Mendes pairava como uma tempestade no horizonte. O confronto que Sofia temia não tardou a acontecer. Numa terça-feira, ao retornar de uma reunião administrativa, encontrou Eunice Mendes sentada em seu consultório, elegante e intimidadora, como sempre. Doutora Albuquerque, cumprimentou, a senhora com frieza formal. Precisamos conversar. Sofia fechou a porta, mantendo a compostura profissional. Senhora Mendes, não sabia que tínhamos uma consulta agendada. Não temos, retrucou Eunice. Estou aqui para discutir um assunto de família. Sofia sentou-se atrás de sua mesa, estabelecendo seu território. Entendo,
E qual seria esse assunto? Os olhos de Eunice endureceram. Meu filho e minha neta, ou mais especificamente sua súbita inserção na vida deles. Creio que Eduardo é perfeitamente capaz de decidir com quem deseja se relacionar, respondeu Sofia calmamente. Eduardo sempre foi impressionável. Desde jovem deixa-se levar por sonhos irrealistas e emoções passageiras. Eunice ajustou a echarpe de seda no pescoço. Foi assim há 20 anos, e está sendo assim agora. Sofia respirou fundo, controlando a frustração crescente. Com todo respeito, Sra. Mendes, Eduardo não é mais um garoto de 18 anos. É um homem adulto, um pai dedicado e um empresário competente. Graças à minha orientação, cortou Eunice. E quanto a ser pai dedicado, é precisamente por isso que estou aqui. Laura é uma criança vulnerável que perdeu a mãe. Não precisa de uma substituta que pode partir a qualquer momento. O comentário atingiu Sofia como uma bofetada. A implicação era clara. Sofia não era confiável. Era uma intrusa temporária. Não estou tentando substituir ninguém, respondeu firmemente. Respeito profundamente a memória de Clarice e o lugar que ela ocupa na vida de Laura. Palavras bonitas. Eunice sorriu sem humor, mas ações falam mais alto. Em apenas um mês, você já está almoçando na casa deles, participando de programas familiares, influenciando minha neta, a pedido de Eduardo e de Laura. Laura é uma criança. A voz de Eunice elevou-se ligeiramente. Ela não compreende as implicações de um adulto estranho entrando em sua vida. Sofia manteve a calma, reconhecendo a provocação. Sra. Mendes, entendo sua preocupação. Realmente. Mas Eduardo e eu estamos conduzindo isso com todo o cuidado possível, priorizando o bem-estar de Laura. Eunice inclinou-se para a frente, abandonando a postura formal. Vou ser direta. Doutora, 20 anos atrás, eu fiz o que era necessário para proteger meu filho de um relacionamento que o prejudicaria. Não hesitarei em fazer o mesmo agora. A ameaça pairou no ar entre elas. O que exatamente está insinuando? Perguntou Sofia, sentindo a tensão crescer. Apenas que tenho recursos e conexões. Este hospital, por exemplo, tem vários membros do conselho que são amigos íntimos da família Mendes. Eunice levantou-se, ajustando a bolsa de grife no braço. Seria uma pena se sua excelente reputação profissional fosse manchada por, digamos, um conflito de interesses envolvendo a família de um paciente. Sofia também se levantou, recusando-se a ser intimidada. Isso seria assédio, Sra. Mendes, e difamação. Seria sua palavra contra a minha. E já sabemos como isso terminou da última vez, não é? Eunice dirigiu-se à porta, mas parou antes de sair. Pense bem, doutora. Algumas batalhas não valem o custo. Quando a porta fechou, Sofia desabou em sua cadeira, tremendo de raiva e frustração. O passado repetia-se como uma peça cruel. 20 anos atrás, sozinha e assustada, cedera às manipulações de Eunice. Agora era diferente. Era uma profissional estabelecida, uma mulher que conhecia seu valor. Mas a ameaça ao seu trabalho, a carreira que construíra com tanto sacrifício. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Eduardo. Jantar hoje à noite? Laura está com saudades. Sofia encarou a tela, sentindo o peso da decisão. Desta vez, não fugiria, não desapareceria sem explicações, mas também não poderia simplesmente ignorar a ameaça de Eunice. À noite, durante o jantar na casa de Eduardo, Sofia manteve-se incomumente quieta. Laura dominou a conversa com histórias da escola, mas Eduardo percebeu que algo estava errado. Após colocar a filha na cama, encontrou Sofia na varanda, observando a chuva fina que começava a cair. O que aconteceu? Perguntou ele, juntando-se a ela. Sua mãe me visitou hoje. Eduardo fechou os olhos por um momento, absorvendo o impacto. O que ela disse? Sofia relatou a conversa, sem omitir a ameaça velada. Quando terminou, Eduardo parecia furioso. Isso acaba agora, disse ele, pegando o telefone. Sofia segurou seu braço. O que vai fazer? Ligar para ela. Deixar claro que não vou tolerar esse comportamento. E iniciar uma guerra aberta? Questionou Sofia. Eduardo, pense em Laura. Ela adora a avó, apesar de tudo. Ele hesitou, dividido entre a raiva e a prudência.
Não posso permitir que ela te ameace assim. Nem eu, concordou Sofia. Mas precisamos ser estratégicos. Sua mãe joga esse jogo há muito mais tempo. Eduardo guardou o telefone, reconhecendo a sabedoria no conselho. O que sugere, então? Sofia respirou fundo, organizando os pensamentos. Primeiro vamos continuar como estamos, manter nosso relacionamento, mas de forma mais discreta por enquanto. Esconder? Proteger, corrigiu ela. Segundo, vou conversar com o diretor do hospital amanhã. Explicar a situação antes que sua mãe possa espalhar rumores. Eduardo assentiu lentamente. Terceiro, continuou Sofia, precisamos ter uma conversa séria com Laura. Ela precisa entender, na medida do possível, o que está acontecendo. Ela tem apenas 9 anos, protestou Eduardo preocupado. Exatamente por isso. Crianças captam as tensões, Eduardo. Se não explicarmos, ela criará suas próprias interpretações, provavelmente piores que a realidade. Ele concordou relutantemente. E quanto a nós? Perguntou segurando a mão dela. Isso muda algo? Sofia entrelaçou seus dedos aos dele, sentindo o calor reconfortante de seu toque. Muda que agora sabemos exatamente contra o que estamos lutando. 20 anos atrás éramos jovens e ingênuos. Agora não somos. Na manhã seguinte, Sofia reuniu-se com o Dr. Martins, diretor do hospital. Para sua surpresa, ele já estava ciente da situação. Eunice Mendes ligou ontem. À tarde, revelou ele, ajustando os óculos. Fez algumas insinuações sobre sua conduta profissional. Sofia sentiu o sangue gelar. Entendo. E o senhor acreditou? Dr. Martins sorriu levemente. Doutora Albuquerque, trabalho com você há 8 anos. Sei reconhecer uma tentativa de manipulação quando vejo uma. O alívio foi imediato. Obrigada pela confiança. Não agradeça, é apenas justiça. O diretor inclinou-se sobre a mesa. No entanto, devo alertá-la que Eunice Mendes tem conexões poderosas. O conselho do hospital está repleto de pessoas que devem favores à família dela. Estou ciente, respondeu Sofia, mantendo a compostura. Meu conselho? Documente tudo. Cada interação, cada ameaça. E talvez seja prudente que outro médico assuma oficialmente o caso de Laura, apenas por precaução. Sofia assentiu, reconhecendo a sabedoria do conselho. No sábado seguinte, Eduardo levou Laura para um piquenique no parque com Sofia. Era um dia ensolarado de outono, perfeito para a conversa que haviam planejado. Após a refeição, enquanto Laura brincava com bolhas de sabão, Eduardo chamou-a para se sentar com eles na toalha estendida sobre a grama. Querida, precisamos conversar sobre algo importante, começou ele. Laura olhou de um para o outro, subitamente apreensiva. Vocês vão terminar? A pergunta pegou ambos de surpresa. Não, assegurou Sofia rapidamente. Por que pensou isso? Laura deu de ombros brincando com a barra do vestido. Vocês estavam sérios nos últimos dias, e a vovó disse que você não ficaria muito tempo. Eduardo trocou um olhar preocupado com Sofia. O que mais sua avó disse, Laura? Que a doutora Sofia não gosta realmente de crianças, que ela só está sendo legal comigo para agradar você. Laura ergueu os olhos inseguros. É verdade? Sofia sentiu um nó na garganta. Laura, olhe para mim, pediu, segurando as mãozinhas da menina. Eu amo meu trabalho como pediatra porque adoro ajudar crianças e gosto imensamente de você, não apenas porque seu pai é importante para mim, mas porque você é uma pessoa maravilhosa por si mesma. Laura estudou o rosto de Sofia, como se procurasse sinais de mentira. Promete que não vai embora como a mamãe? Eduardo interveio gentilmente. Laura, lembra que conversamos sobre isso? Sua mãe não queria ir. Ela te amava muito e ficaria se pudesse. Eu sei, respondeu a menina fungando. Mas agora tenho medo que as pessoas que eu amo sempre vão embora. Sofia abraçou-a ternamente. Não posso prometer que ficarei para sempre, porque ninguém pode realmente garantir isso. Mas posso prometer que nunca desaparecerei sem explicação e que sempre me importarei com você. A resposta pareceu satisfazer Laura. Eduardo continuou a conversa,
explicando da maneira mais simples possível que a avó estava tendo dificuldades para aceitar a presença de Sofia e que isso poderia causar algumas situações estranhas. Como quando vocês param de conversar quando a vovó chega? Perguntou Laura perspicazmente. Exatamente, confirmou Eduardo, mas queremos que você saiba que isso é um problema entre adultos. Não tem nada a ver com você. Que não precisa escolher lados, acrescentou Sofia. É perfeitamente normal amar sua avó e ainda assim gostar de mim também. Laura processou as informações, franzindo o senho de maneira que lembrava Eduardo quando concentrado. Acho que entendo, disse finalmente. É como quando a Júlia e a Fernanda brigam na escola e eu sou amiga das duas. Mais ou menos isso, sorriu Eduardo. Então vou manter segredo quando estiver com a vovó, decidiu Laura, surpreendendo os adultos com sua astúcia. Não vou contar sobre nossos passeios para não deixá-la triste. Eduardo parecia desconfortável com a ideia da filha tendo que esconder coisas. Mas Sofia apertou sua mão em sinal de compreensão. Era a maneira da menina de proteger todos os envolvidos. Obrigada por entender, querida, disse Sofia. Laura sorriu, voltando a brincar com as bolhas, aparentemente aliviada após a conversa. Mais tarde naquele dia, quando Sofia estava se despedindo, Laura correu para buscar algo em seu quarto. Retornou carregando um desenho cuidadosamente colorido. Fiz para você guardar no seu consultório, anunciou orgulhosa. O desenho mostrava 3 figuras sob um grande guarda-chuva colorido, protegendo-se de uma chuva forte. Embaixo, com a caligrafia infantil, estava escrito: Família é quem nos protege das tempestades. Naquela noite, ao chegar em casa, Sofia emoldurou o desenho e o colocou na parede de seu quarto, ao lado do antigo esboço que Eduardo fizera 20 anos antes. Olhando para as 2 imagens lado a lado, sentiu uma certeza crescer dentro de si. Desta vez, enfrentariam a tempestade juntos. As semanas seguintes trouxeram uma aparente trégua. Eunice manteve distância, concentrando suas atenções em eventos beneficentes e na administração da fundação que levava o nome de seu falecido marido. Eduardo e Sofia estabeleceram uma rotina cautelosa, encontrando-se principalmente na casa dele, longe dos olhares públicos. Laura, com a adaptabilidade típica das crianças, parecia florescer. A surpresa deve ter sido evidente no rosto de Sofia. Eunice estará presente? Infelizmente, sim. Não pude evitar, admitiu Roberto. Mas confie em mim, sua presença será extremamente reveladora. Sofia hesitou, incerta sobre o que este homem realmente pretendia. Reveladora como? Digamos apenas que é hora de algumas verdades virem à tona. Roberto levantou-se, estendendo um cartão com o endereço. 8 horas, traje social. Após sua saída, Sofia permaneceu imóvel por vários minutos, contemplando o cartão em suas mãos. Deveria confiar neste homem que mal conhecia? Seria uma armadilha elaborada por Eunice? Ou uma real oportunidade de confrontar o passado? A mensagem de Eduardo chegou minutos depois. Meu tio Roberto esteve aí, acabei de receber uma ligação dele. Sofia respondeu afirmativamente, relatando brevemente a conversa e a convite. Interessante, respondeu Eduardo. Roberto sempre foi a ovelha negra da família. Mudou-se para Londres contra a vontade de todos. Casou-se com uma estrangeira. Minha mãe o tolera, mas nunca o perdoou realmente por seguir seu próprio caminho. Devo aceitar o convite? Perguntou Sofia. A resposta demorou alguns instantes. Absolutamente. Se Roberto está tomando partido, é uma virada significativa. Ele raramente se envolve nos dramas familiares. Naquela noite, usando um vestido azul marinho discreto, mas elegante, Sofia chegou ao luxuoso edifício no Jardim Europa, onde Roberto e sua esposa, Eleonora, mantinham um apartamento para suas visitas ao Brasil. Eduardo aguardava no saguão, elegante, em um terno escuro. Seu sorriso ao vê-la iluminou o ambiente. Está deslumbrante, murmurou beijando-a suavemente. Estou nervosa, admitiu Sofia. Tem certeza que isso é uma boa ideia? Honestamente, não sei. Eduardo sorriu. Mas Roberto nunca faz nada sem um propósito, e confio no julgamento dele mais do que no de qualquer outro membro da minha família. Laura juntou-se a eles, descendo do apartamento acompanhada
por uma jovem que Eduardo apresentou como a babá, contratada por seus tios. A menina parecia animada, usando um vestido florido e um laço combinando no cabelo. "Tia Sofia!" exclamou abraçando-a. O título recentemente adotado ainda causava uma onda de emoção em Sofia cada vez que o ouvia. "A tia Eleonora tem um cachorro, um pug chamado Winston." "Impressionante", sorriu Sofia. "E onde está Winston agora?" "Lá em cima com a vovó. Ela não gosta muito dele, mas ele fica seguindo ela por toda parte." Eduardo e Sofia trocaram olhares divertidos, enquanto subiam no elevador. A imagem de Eunice sendo perseguida por um pug entusiasmado oferecia um alívio cômico para a tensão da noite. O apartamento era espaçoso e decorado com um elegante equilíbrio entre antiguidades europeias e arte contemporânea brasileira. Eleonora Mendes, uma mulher de aparência jovial com suaves traços mediterrâneos, recebeu-os calorosamente. "Sofia, finalmente conhecemos a mulher que trouxe tanto brilho aos olhos de Eduardo." Ela abraçou Sofia com a naturalidade de quem saúda uma velha amiga. "Roberto não para de falar sobre você desde que retornou do hospital." Eunice observava a cena do outro lado da sala, segurando uma taça de vinho com Winston fielmente sentado a seus pés. Seu semblante era impassível, mas a tensão em seus ombros era evidente. "Sofia!" cumprimentou secamente quando a médica aproximou-se para saudá-la. "Que surpresa inesperada. Na verdade, eu a convidei pessoalmente", interveio Roberto, materializando-se ao lado delas com taças de champanhe. "Sofia é praticamente da família agora, não é mesmo?" O jantar transcorreu com uma cordialidade tensa. Eunice permanecia resguardada, contribuindo minimamente para a conversa. Roberto e Eleonora, por outro lado, faziam questão de incluir Sofia em todas as discussões, pedindo sua opinião sobre arte, política e, principalmente, compartilhando histórias embaraçosas da infância de Eduardo. Laura, encantada com o pequeno Winston, foi autorizada a levá-lo para brincar no quarto de hóspedes após a sobremesa, acompanhada pela babá. Foi quando Roberto pediu atenção, batendo levemente na taça com uma colher. "Já que estamos todos reunidos, gostaria de fazer um anúncio." Ele colocou a taça sobre a mesa, assumindo uma postura mais formal. "Como alguns de vocês sabem, Eleonora e eu estamos de mudança permanente para o Brasil no próximo ano." Eunice quase derrubou sua taça. "Como você nunca mencionou isso?" Suas notas na escola melhoraram, e o pesadelo recorrente sobre o acidente da mãe havia diminuído significativamente. A psicóloga infantil, que a acompanhava desde a morte de Clarice, observou que a menina demonstrava maior estabilidade emocional. "Ela está construindo um novo senso de normalidade", explicou a especialista durante uma consulta com Eduardo, a qual Sofia fora convidada a participar. "A presença consistente de uma figura feminina parece estar ajudando." Eduardo apertou discretamente a mão de Sofia sob a mesa. No hospital, Sofia enfrentava os sussurros ocasionais, mas seu profissionalismo impecável silenciava a maioria das críticas. Como recomendado pelo Dr. Martins, transferira formalmente o caso de Laura para outro pediatra, embora continuasse acompanhando informalmente os progressos da criança. Numa manhã de quinta-feira, enquanto Sofia organizava relatórios em seu consultório, sua secretária anunciou uma visita inesperada. "Senhor Roberto Mendes deseja falar com a senhora. Não tem consulta agendada." Sofia hesitou, o nome vagamente familiar. "Roberto Mendes." Diz ser tio da paciente Laura Mendes. "Roberto Mendes, o tio de Londres." Sofia respirou fundo, intrigada com esta visita inesperada. "Pode mandá-lo entrar, por favor." O homem que adentrou o consultório era indiscutivelmente um Mendes. Os mesmos olhos penetrantes de Eduardo, embora suas feições fossem mais angulares e seus cabelos já completamente grisalhos. Devia ter cerca de 60 anos. Portava-se com a elegância discreta dos europeus e, para a surpresa de Sofia, exibia um sorriso caloroso. "Doutora Albuquerque, muito prazer. Roberto Mendes." Sofia levantou-se para cumprimentá-lo. "O prazer é meu, Sr. Mendes. Em que posso ajudá-lo?" "Chame-me de Roberto, por favor." Ele sentou-se confortavelmente na cadeira oferecida. "Estou em São Paulo apenas por alguns dias e achei que deveríamos nos conhecer, considerando seu
papel na vida de meu sobrinho e de Laura. Sofia sentiu-se imediatamente tensa. Seria outro Mendes tentando interferir? Eduardo sabe que está aqui? Roberto sorriu, parecendo genuinamente divertido. Almoçaremos juntos mais tarde. Mas quis encontrá-la primeiro, sozinho. Posso perguntar por quê? O homem inclinou-se ligeiramente para a frente. Porque conheço minha irmã Eunice há 62 anos, doutora. Aí sei exatamente do que ela é capaz quando acredita estar protegendo a família. A franqueza surpreendeu Sofia. O senhor sabe sobre o que aconteceu há 20 anos? Não tudo, receio, mas o suficiente para reconhecer o padrão. Roberto suspirou profundamente. Eunice sempre foi controladora. Quando nosso pai faleceu, ela tinha apenas 16 anos e assumiu o papel de protetora da família com um zelo quase religioso. Sofia ouvia atentamente, percebendo que este homem poderia oferecer perspectivas valiosas. Eu mesmo fui vítima de suas manipulações, continuou Roberto. Minha primeira esposa era filha de imigrantes italianos, sem nome ou fortuna. Eunice fez de tudo para nos separar, chegando ao ponto de fabricar evidências de uma suposta infidelidade. O que aconteceu? Acreditei nas mentiras. Terminamos o noivado. Seus olhos refletiam uma dor antiga. Demorei anos para descobrir a verdade, e quando o fiz, Diana já havia se casado e partido para a Itália. Sofia sentiu um nó na garganta. Lamento muito. A vida segue, doutora. Eventualmente conheci minha atual esposa em Londres. Construímos uma família maravilhosa. Ele sorriu suavemente. Mas nunca esquecerei que perdi meu primeiro amor por causa das manipulações de minha irmã. Por que está me contando isso? Porque não quero que Eduardo repita meus erros. Roberto endireitou-se na cadeira. E porque quero que saiba que nem todos os Mendes são como Eunice. Sofia estudou o homem à sua frente, sentindo uma estranha conexão. Eduardo mencionou que sua mãe sugeriu que ele e Laura passassem uma temporada em Londres. Ah, sim, o Plano Londres. Roberto balançou a cabeça. Eunice me ligou há alguns meses, insinuando que Eduardo precisava de um afastamento temporário do Brasil para superar certas influências negativas. Quando Eduardo me contou sobre você recentemente, as peças se encaixaram. Entendo. Roberto verificou discretamente o relógio. Tenho uma proposta, doutora. Esta noite minha esposa e eu estamos oferecendo um jantar íntimo para Eduardo e Laura em nosso apartamento na cidade. Gostaríamos muito que nos acompanhasse. A tensão no ambiente permaneceu, apenas parcialmente dissipada pelo retorno de Laura com Winston, completamente alheia ao drama que acabara de se desenrolar. Mais tarde, enquanto Eduardo acompanhava Sofia até seu carro, o céu de São Paulo exibia raramente visíveis estrelas. Você sabia disso? Perguntou ela, ainda processando os eventos da noite. Não tinha ideia. Eduardo parecia igualmente atordoado. Roberto sempre foi distante, mantendo-se afastado dos negócios familiares. Nunca imaginei que houvesse este tipo de história por trás. Você acha que o documento é realmente autêntico? Eduardo considerou por um momento. Conhecendo minha mãe, provavelmente sim. E conhecendo Roberto, ele não faria uma acusação dessas sem evidências sólidas. Sofia encostou-se no carro, encarando-o. O que acontece agora? Não, sei ao certo. Eduardo aproximou-se envolvendo-a pela cintura. Mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que o poder dela sobre nossas vidas está diminuindo. As raízes do controle estão sendo expostas. Sofia repousou a cabeça no peito dele, ouvindo o batimento cardíaco estável e reconfortante. Tenho medo que isso cause uma ruptura irreconciliável na sua família. Laura adora a avó, apesar de tudo. Minha mãe é muitas coisas, mas não é estúpida. Eduardo beijou suavemente o topo da cabeça dela. Ela sabe quando recuar taticamente. E talvez, apenas talvez, isso seja um ponto de virada para ela também. Sofia ergueu o rosto para olhá-lo. Como assim? Minha mãe sempre justificou suas ações como necessárias para proteger a família. Agora ela está vendo que suas manipulações podem custar-lhe justamente o que mais valoriza: o controle sobre o legado Mendes. Na manhã seguinte, Sofia acordou com uma mensagem inesperada. Não era de Eduardo nem de Roberto, mas da própria
Eunice, podemos nos encontrar para um café? Apenas nós duas, hoje às 10 horas no Jardim do Café. Sofia encarou a mensagem por longos minutos, o polegar hesitando sobre o teclado. Finalmente, respondeu com uma única palavra. Sim. O Jardim do Café ocupava o térreo de um edifício histórico no centro de São Paulo, cercado por um pequeno oásis verde que contrastava com o concreto ao redor. Ali, às 10h05, Sofia encontrou Eunice Mendes, já acomodada em uma mesa discreta, ao fundo. A matriarca da família Mendes parecia ter envelhecido uma década desde a noite anterior. Sem a habitual postura impecável, suas mãos seguravam firmemente uma xícara de chá, os nós dos dedos esbranquecidos pela tensão. Obrigada. Por vir, disse ela quando Sofia sentou-se à sua frente, a voz desprovida da usual frieza calculada. Sofia limitou-se a um aceno discreto, aguardando que a mulher revelasse suas intenções. Uma jovem garçonete aproximou-se para anotar o pedido de Sofia. Um café expresso simples. O silêncio prolongou-se até que a bebida foi servida e a funcionária novamente se afastou. Fiz muitas coisas das quais não me orgulho, começou Eunice finalmente, os olhos fixos em sua xícara. Mas sempre acreditei estar protegendo minha família. Controlando sua família, corrigiu Sofia suavemente, mas com firmeza. Eunice ergueu o olhar, um brilho de desafio momentaneamente iluminando seus olhos cansados, logo substituído por algo raramente visto naquela face: resignação. Talvez você esteja certa. Ela suspirou profundamente. Quando meu pai morreu, tínhamos acabado de perder um contrato importante. A empresa estava vulnerável e Roberto, apenas um jovem sonhador sem interesse pelos negócios. Sofia observava atentamente, tentando compreender esta versão de Eunice que jamais imaginara existir. O documento que Roberto mostrou ontem é autêntico, admitiu Eunice. Alterei o testamento. Um crime, tecnicamente. Mas na época, pareceu a única maneira de salvar o legado Mendes. E quanto a Eduardo e eu, há 20 anos, a pergunta pairou entre elas pesada e inevitável. Eunice bebericou seu chá antes de responder. Você era inadequada para ele. Jovem, demais, idealista demais, com ambições que inevitavelmente colocariam os próprios interesses acima dos da família. Não era seu direito tomar essa decisão. Não. A concordância surpreendeu Sofia. Mas maternidade frequentemente obscurece a linha entre proteção e possessão. Clarice compreendeu isso, aceitou seu papel na família Mendes. E morreu infeliz, afirmou Sofia, repetindo o que Eduardo lhe confidenciara recentemente sobre os últimos meses da esposa. Um lampejo de dor cruzou o rosto de Eunice. Estamos finalizando os detalhes, continuou Roberto, ignorando a interrupção. Compramos uma casa no litoral norte e um apartamento aqui na cidade. Após 40 anos no exterior, é hora de voltar às raízes. Isso é maravilhoso, comentou Eduardo, visivelmente surpreso e satisfeito. Mas e seus negócios em Londres? Passei a presidência do grupo para nosso filho mais velho. Estou oficialmente aposentado. Roberto sorriu, mas havia algo calculado em seu olhar. No entanto, isso não é tudo. Eunice, querida irmã, tenho outro anúncio que lhe interessa particularmente. A matriarca Mendes endireitou-se na cadeira, subitamente alerta. Após revisar os documentos deixados por nosso pai, descobri algumas irregularidades na distribuição do patrimônio familiar que ocorreu após seu falecimento. O silêncio na sala tornou-se opressivo. Sofia sentiu Eduardo tensionar-se ao seu lado. Que tipo de irregularidades? Perguntou Eunice, a voz controlada, mas um ligeiro tremor denunciando sua apreensão. Parece que a transferência de 40% das ações da construtora Mendes para seu nome não foi exatamente autorizada pelo testamento original. Roberto retirou um envelope do bolso interno do paletó. Encontrei o documento original no cofre de Londres, curiosamente diferente da cópia que você nos apresentou na época. Eunice empalideceu visivelmente. Isso é absurdo. O testamento foi validado legalmente. A cópia que você apresentou, sim. Roberto deslizou o envelope pela mesa. Este, no entanto, claramente divide o patrimônio igualmente entre nós dois.
com uma cláusula específica sobre a construtora permanecer sob administração compartilhada até que ambos completássemos 30 anos. Eduardo observava a cena, atônito. Sofia percebeu que ele não estava ciente deste aspecto da história familiar. O que isso significa exatamente? Perguntou ele, olhando do tio para a mãe. Roberto inclinou-se sobre a mesa. Significa, meu querido sobrinho, que sua mãe construiu seu império sobre documentos falsificados. Significa que metade do patrimônio que ela controla com mão de ferro legalmente me pertence. E significa, ele fez uma pausa calculada, que a partir de agora, as decisões na construtora Mendes não serão mais tomadas unilateralmente. Eunice levantou-se, abruptamente, a cadeira raspando ruidosamente no assoalho. Isso é uma tentativa patética de chantagem. Depois de 40 anos você aparece com um suposto documento original? Nenhum tribunal aceitará isso. Talvez não, concedeu Roberto calmamente. Mas os jornais certamente acharão a história interessante. Imagino as manchetes. Império Mendes construído sobre fraude familiar. O escândalo seria devastador, não apenas para você, mas para a empresa, para a fundação. Você não faria isso, desafiou Eunice, mas sua voz traía incerteza. Normalmente não. Sou um homem pacífico que prefere evitar conflitos. O sorriso de Roberto desapareceu. Mas você cruzou uma linha, Eunice. Primeiro com Diana, depois com Sofia há 20 anos e agora novamente. Eduardo interveio confuso. Do que ele está falando, mãe? Quem é Diana? Eunice permaneceu em silêncio, a face uma máscara de fúria controlada. Sua mãe tem um histórico de interferências, explicou Roberto. Sabotou meu relacionamento com minha primeira noiva. Anos depois fez o mesmo com você e Sofia. Isso é ridículo, protestou Eunice. Sempre agi pelo bem da família. Não, Eunice. Você agiu pelo controle da família. Roberto levantou-se. Também. Aqui está minha proposta. Você para de interferir na vida de Eduardo e na sua relação com Sofia. E eu mantenho o documento original no cofre. Você mantém sua posição pública, sua reputação imaculada, mas a administração da construtora passa a ser compartilhada com Eduardo, como deveria ter sido desde o princípio. Eunice olhou para o filho como se buscasse apoio, mas Eduardo manteve-se impassível. Isso é um ultimato? Perguntou ela finalmente. Isso é uma correção histórica, respondeu Roberto suavemente. E uma chance para você não repetir os erros do passado. O silêncio que se seguiu parecia interminável. Sofia sentiu a mão de Eduardo buscar a sua sob a mesa, apertando-a com força. Finalmente, Eunice falou cada palavra medida cuidadosamente. Preciso consultar meus advogados sobre a autenticidade desse documento. Certamente, concordou Roberto. Enquanto isso, espero que possamos todos desfrutar da sobremesa como a família civilizada que somos. Clarice fez escolhas assim como todos nós. Ela ajeitou-se na cadeira, como se buscasse a dignidade habitual. Não vim aqui discutir o passado, Sofia. Vim propor um armistício. Estou ouvindo. Roberto pode efetivamente destruir tudo o que construí. A reputação da família, o respeito no mercado, nossa posição social. Eunice fez uma pausa calculada. Em troca de seu silêncio, estou disposta a aceitar sua presença na vida de Eduardo e Laura. Sofia permitiu-se um pequeno sorriso. Não preciso de sua permissão, Eunice. Não, mas precisa de minha não interferência. A matriarca inclinou-se ligeiramente. Sem minha oposição ativa, seu relacionamento com meu filho e minha neta florescerá naturalmente. Interfiro. E a tensão constante lentamente os desgastará. Sofia reconheceu a verdade naquelas palavras. Eunice Mendes possuía uma habilidade singular para manipular situações sociais, para plantar sementes de dúvida e desconforto. O que exatamente você propõe? Neutralidade. Eunice afastou a xícara vazia. Não apoiarei ativamente sua relação, mas também não me oporei. Em troca, espero discrição sobre os eventos desta semana e consideração quanto ao meu relacionamento com Laura. Sofia estudou a mulher à sua frente, orgulhosa, manipuladora, mas inegavelmente vulnerável neste momento. Laura adora você, apesar de tudo. Nunca interferiria nisso.
Algo semelhante à gratidão passou rapidamente pelo rosto de Eunice. Então, temos um acordo? Temos uma trégua, corrigiu Sofia. O acordo dependerá de suas ações, futuras, não apenas de suas palavras hoje. Para sua surpresa, Eunice assentiu com aparente respeito. Eduardo escolheu bem. Você tem espinha dorsal. Sempre tive, respondeu Sofia. Você simplesmente não se deu ao trabalho de perceber há 20 anos. O quase sorriso que surgiu nos lábios de Eunice continha uma mistura desconcertante de reconhecimento e pesar. Tomarei um táxi, anunciou ela, levantando-se. Solicite à garçonete que coloque a conta em meu nome. Sofia observou a matriarca Mendes atravessar elegantemente o café, cumprimentando conhecidos pelo caminho, a máscara social perfeitamente recolocada. Apenas os ombros ligeiramente menos erguidos traíam a transformação interna que acabara de ocorrer. Ela realmente admitiu ter falsificado o testamento. Eduardo parecia incrédulo quando Sofia relatou o encontro naquela tarde, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera. Laura corria alguns metros à frente, tentando empinar uma pipa colorida que Roberto lhe presenteara. Admitiu. E também aceitou estabelecer uma trégua conosco. Impressionante. Eduardo balançou a cabeça. Em 39 anos nunca havia admitido um erro. Sofia entrelaçou seus dedos aos dele. Não é exatamente um pedido de desculpas, mas é um começo. Pessoas como sua mãe raramente mudam completamente, mas podem aprender a adaptar-se. Eduardo observava a filha, que agora recebia a ajuda de um senhor idoso para fazer a pipa alçar voo. Acha que podemos realmente construir algo sólido a partir daqui, com todo esse histórico? A pergunta continha todas as inseguranças que ambos carregavam, o tempo perdido, as feridas profundas, as incertezas do futuro. Acho que já estamos construindo, respondeu Sofia. Não será perfeito nem fácil. Teremos dias difíceis. Laura enfrentará desafios de adaptação. Sua mãe ocasionalmente recairá em velhos hábitos. Você é sempre tão otimista, sorriu ele com um toque de ironia. Sou realista. Sofia apertou sua mão. Mas também acredito que algumas pessoas são destinadas a reencontrar-se, mesmo depois de décadas separadas. O sorriso de Laura ao finalmente conseguir manter a pipa no ar ecoou por todo o parque. Ela acenou freneticamente para eles, seu rosto iluminado por uma alegria pura que transcendia todas as complicações adultas. 6 meses depois, numa tarde ensolarada, de domingo, o jardim da casa de Roberto e Eleonora, no litoral paulista, estava decorado com lanternas coloridas e flores tropicais. Uma pequena celebração entre amigos e família marcava o noivado de Eduardo e Sofia. Laura, usando um vestido amarelo claro, transitava orgulhosamente entre os convidados, apresentando Sofia a todos como minha futura mãe. A naturalidade com que assumira esse novo arranjo familiar surpreendera até mesmo os psicólogos que acompanhavam sua adaptação. Crianças são naturalmente resilientes quando se sentem seguras, comentou o Dr. Martins, que fora convidado para a comemoração. Compartilhe sua experiência nos comentários e traga sua própria perspectiva sobre os caminhos que o destino traça, às vezes tortuosos, outras vezes surpreendentemente diretos. Para conhecer outras histórias igualmente envolventes sobre os intrincados laços que nos unem, inscreva-se em nosso canal. Com apenas um clique no botão à sua esquerda, você terá acesso à nossa biblioteca de narrativas cuidadosamente selecionadas para emocionar, inspirar e fazer refletir. Cada like é um desenho guardado que nos motiva a continuar desvendando os mistérios do coração humano através das palavras. Como Eduardo e Sofia descobriram, às vezes é preciso tempo para que as histórias mais significativas encontrem seu verdadeiro significado, e a sua presença aqui ajuda a construir esse significado a cada dia. Volte na próxima semana para uma nova história que, como um pug determinado seguindo Eunice pelo jardim, insistirá em permanecer em seus pensamentos muito depois do último capítulo. Afinal, as melhores histórias, como os verdadeiros amores, nunca terminam realmente.
Elas apenas aguardam novos capítulos para serem escritos. Laura nunca teve dúvidas sobre seu lugar no coração de vocês dois. Eduardo, observando a cena de longe, aproximou-se de Sofia, que conversava animadamente com colegas do hospital. Preciso roubar minha noiva por um momento, desculpou-se, conduzindo-a para um canto mais tranquilo do jardim. Aconteceu algo? Perguntou ela, notando sua expressão séria. Acabei de receber uma mensagem de minha mãe. Eduardo mostrou o celular. Ela está vindo. Sofia sentiu um leve aperto no estômago. Eunice havia mantido sua palavra nos últimos meses, mantendo-se distante, mas não hostil. Comparecera aos jantares familiares ocasionais com civilidade contida. No entanto, havia recusado inicialmente o convite para esta celebração, alegando compromissos prévios. Isso é inesperado. Aparentemente, Roberto a convenceu. Eduardo guardou o telefone. Você está bem com isso? Sofia respirou fundo, olhando ao redor. Para Laura brincando com os filhos dos amigos, para o novo anel em sua mão esquerda, para o homem que reencontrara depois de 20 anos e que agora estava ao seu lado. Estou bem com tudo, respondeu sinceramente. Esta é a família que estamos construindo, com todas as suas imperfeições e desafios. Quando Eunice Mendes chegou 40 minutos depois, trazia consigo não apenas o habitual presente elegante, mas algo que surpreendeu a todos. Winston, o pug de Roberto, confortavelmente acomodado em seus braços. Ele insistiu em vir. Explicou com um quase imperceptível sorriso, entregando o pacote a Eduardo, enquanto o cão pulava animadamente para o chão. Laura correu para abraçar a avó, recebendo em troca um afago genuinamente afetuoso. Vovó, a senhora veio. Quer ver minha pipa nova? Tia Sofia me ensinou a fazer desenhos nela. Eunice permitiu-se ser arrastada pela neta, lançando a Sofia um breve olhar que, sem palavras, comunicava um reconhecimento. Não eram amigas, talvez nunca fossem, mas haviam encontrado uma forma de coexistência respeitosa pelo bem daqueles que amavam. Mais tarde, quando o sol começava a se pôr sobre o oceano, Eduardo e Sofia encontraram um momento de tranquilidade na praia, descalços sobre a areia ainda quente. 20 anos atrás eu tinha tantas certezas, refletiu Sofia, observando as ondas. Sobre medicina, sobre relacionamentos, sobre o futuro. E agora? Agora sei que a vida é feita de ressignificações. Ela sorriu, entrelaçando seus dedos aos dele. De segundas chances que aparecem quando menos esperamos. De verdades que só compreendemos com o tempo. Eduardo assentiu, compreendendo perfeitamente. Sabe o que Laura me disse ontem? Que ela acredita que sua mãe e Clarice são amigas lá no céu e que ambas estão felizes por estarmos juntos. Sofia sentiu lágrimas inesperadas nos olhos, a sabedoria das crianças. Ou talvez seja apenas o coração dela buscando harmonizar todos os elementos de sua vida. Eduardo inclinou-se para beijá-la suavemente, como estamos tentando fazer. No jardim iluminado pela luz dourada do entardecer, Laura corria com Winston. Eleonora servia mais champanhe aos convidados e até mesmo Eunice parecia mais relaxada, conversando civilizadamente com Roberto. Uma família imperfeita, reconstruída, das cinzas de erros passados e novas possibilidades. Para o futuro, propôs Eduardo, erguendo uma imaginária taça. Para o presente, corrigiu Sofia, apoiando a cabeça em seu ombro. O futuro cuidará de si mesmo. No horizonte, o sol mergulhava no oceano em tons de laranja e vermelho, marcando o fim de um dia e o início de uma noite estrelada. 20 anos haviam sido necessários para que aquele desenho antigo, guardado em uma gaveta quase esquecida, finalmente se transformasse em realidade. Não exatamente como imaginado, mas talvez mais rico em sua imperfeição autêntica. Fim da história. Assim como Sofia guardou por 20 anos aquele desenho em sua gaveta, antes de ver seu destino finalmente entrelaçar-se novamente ao de Eduardo, existem histórias que permanecem aguardando o momento certo para serem contadas. E você, querido ouvinte, que acompanhou a jornada de Sofia, Eduardo e Laura, através dos obstáculos impostos pelo tempo e pelas circunstâncias, fez parte dessa ressignificação, pois uma história